Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores revelam o como e o porquê de se terem apaixonado por certos livros. Neste episódio, o nosso convidado é Afonso Reis Cabral. Nascido em 1990, começou a escrever versos aos 9 anos e aos 15 publicou um livro de poesia intitulado Condensação. Em 2014, tornou-se o mais novo vencedor do Prémio Leia com O Meu Irmão, romance de estreia. Trabalhou como revisor e assistente editorial em várias editoras, mas no final de 2017 resolveu dedicar-se quase exclusivamente à escrita. Já nesse novo regime profissional, escreveu o segundo romance Pão de Açúcar, publicado pela Dom Quixote, que foi semifinalista do Prémio Oceanos e vencedor do Prémio José Saramago 2019. No final do ano passado lançou o livro Leva-me Contigo, onde reúne os textos que foi partilhando no Facebook enquanto atravessava Portugal de les a les, a pé, de norte a sul, de Chaves a Faro, na mítica Estrada Nacional 2, uma jornada de quase 750 km. A convite da Livraria Lelo do Porto está neste momento a iniciar o projeto Novo Canto para os Lusíadas, em que se propõe percorrer os lugares por onde Luís de Camões andou, de Macau à foz do rio Mekong, encontrando-se com centenas de pessoas que escreverão pelo próprio punho todas as estrofes dos Lusíadas e escrevendo em simultâneo o diário da viagem, que será também mais tarde um livro. Olá, Afonso, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Espero que esta viagem não seja agora, em plena epidemia. Não. É só em 2021. Esperemos que nessa altura vamos lá ver o que é que se passa. Até lá ficamos mais ou menos nos nossos quartinhos, em conversa como esta, mas sem ler. Deve ser uma das poucas coisas boas que a quarentena terá, é dar para ler mais, mas o resto... Vamos começar pela tua primeira escolha, que é curioso este projeto que... Também tem a ver com viagens e com aventura, não é? Exatamente, que este projeto que te propões agora a fazer e esta primeira escolha, e tu me dirás se tem alguma coisa a ver, falamos de Working Days, The Journals of the Grapes of Wrath, do John Steinbeck. Estava a pensar no outro. Qual deles? No Back to the Wild? Começamos, se calhar, pelo Working Days. Já lá vamos. Este tem mais que ver com escrita propriamente. Pronto, o outro mais com a parte da viagem. Sim. Exatamente. Portanto, que livro é este? Isto é um diário. É um diário. É um diário de John Steinbeck e foi um diário que o Steinbeck escreveu entre fins de maio de 1938. Eu estou aqui a folhear só para não estar a dizer as neiras. Eu li este diário 2 ou 3 vezes, mas a última já foi há uns 2 anos. É fim de maio de 1938 até outubro de 38 também. Portanto, são mais ou menos 6 meses, e são os 6 meses em que o Steinbeck escreveu As Vinhas da Ira. Num surto de criatividade absolutamente não é? extraordinário. Para já, porque As Vinhas da Ira é uma obra-prima. E depois, eu ponho-me a pensar, quando leio este género de coisas, de cartas, diários, e este em particular, eu ponho-me a pensar como é que isto é humanamente possível. Porque isto foi em paralelo com o livro, já escreveu com uma série de outras obrigações que ele teria, que, enfim, fazia de casa, mas tinha muita correspondência. Ele já, na altura, em 38, já era um escritor com muita projeção. Havia, por exemplo, eu já tinha escrito Os Ratos e Homens, e estava em pleno curso uma adaptação a teatro que acho que foi bastante badalada naquela altura. Portanto, eu tinha uma série de obrigações, depois a vida familiar e principalmente As Vinhas da Ira. Mas ele escrevia as entradas do diário antes de começar de manhã, normalmente pelas 9h30, por aí. Eu punha a hora também. Sim, para está do aqui, dia, 10h15, 11h15, vai variando, mas normalmente era de manhã e fazia um ponto de situação. Agora, As Vinhas da Ira tem 600.000 palavras. Isto, eu não fiz as contas, mas para 6 meses dá qualquer coisa como 3.000, 2.000 e tal palavras por dia, 3.000. Eu acho isto inconcebível. Fora as entradas do diário. Fora depois escrever o diário. Eu, quando escrevo 500 palavras por dia, já estou muito contente e tal. Pode uma festa, vais dar uma volta. Vou dar o meu passeio à hora do almoço e tal. Depois à tarde começam as revisões, mas quer dizer, é um esforço sobre-humano. Sobretudo num romance tão marcante como As Vinhas da Ira. E eu acho que
parece-me que o Steinbeck estava também imbuído num espírito de missão, de certa maneira, porque se via, porque em pleno rescaldo ainda da grande recessão, toda aquela migração de Oriente para o Ocidente nos Estados Unidos, e os chamados Okies, os de Oakland, que fugiam para a Califórnia, ainda se fazia sentir na Califórnia, onde o Steinbeck vivia. E fazia sentir em campos que não são propriamente de concentração, mas são campos similares, não são com certeza de extermínio, mas muita gente morria naquelas condições. E há aqui um espírito de missão muito grande. Eu tinha urgência de contar a história. Tinha urgência de contar essa história. E foi socialmente muito pertinente quando o fez, e foi acusado de ser socialista, e até comunista, coisa que ele não era, mas que nos Estados Unidos acabou por ser uma bitola só de ataque, não é? Sim, sim. E eu acho que esse espírito de combate e de missão também se faz sentir no próprio diário. Ao mínimo constrangimento por parte até da mulher, depois de quem ele se divorciou e tal, enfim. Mas que lhe passou o livro a limpo, não foi? Passou o livro, exatamente, ele passou o livro a limpo. Eu acho que foi ela que ia passando todos os dias ali. Quantas 600 palavras? Mais 1000 palavras e eu desisto. Mas há a mínima coisa, aqui há uma perturbação e um estado constante de desconfiança em relação a si próprio, constante. O livro também, aliás, o diário também, através do diário também se percebe que houve um trabalho muito grande de investigação e de pôr as mãos na massa, quer dizer, o Steinbeck esteve com várias pessoas ligadas à ajuda humanitária da época, esteve nos tais campos, e daí no fundo bebe tudo o que depois vai ter às vinhas da ira. E o diário é isso, é qualquer coisa de notável. Como é que se consegue manter escrita para além da escrita, muitas vezes com coisas que são... E também a escrita sobre a escrita, sobre o próprio processo. Sobre o próprio processo. Outros não. Mas percebe-se realmente que há um constante estado de dúvida. E como é que alguém que duvida permanentemente de si próprio consegue ainda assim avançar 2.500, 3.500 palavras por dia? E quando é que tu chegas a este diário? Eu não sei exatamente porque é que cheguei a este diário. Eu sei que sempre tive muita admiração pela escrita do Steinbeck e, portanto, qualquer coisa que apareça do Steinbeck eu gosto. Eu acho que... da Ira em particular? Mais A Leste do Paraíso. A Leste do Paraíso. Eu li o A Leste do Paraíso quando tinha 12 anos e sei que foi muito marcante para mim, sem perceber metade do que lá estava, não é? Sim. Depois voltei a ler há 2 ou 3 anos, mas aquelas primeiras leituras que se fazem, mesmo quando não se percebe nada do que ali está, mas há livros que têm um impacto, são permanentes. Exatamente. E lá está, e cria uma relação afetiva muito grande, até com o próprio autor, de certa maneira. Mas eu acho que cheguei ao Working Days por causa do algoritmo da Amazon, para aí. Eu acho que aí eu agradeço ao algoritmo. Porque as sugestões... Toda a gente critica os algoritmos, não, mas também tem uma função útil. Eu agradeço o algoritmo da Amazon e da Netflix, porque dá, de repente, sugestões mesmo muito bem ajustadas. O livro apareceu nas sugestões como se fosse uma luva. E comprei na altura, ou mandei vir na altura em que estava a começar a escrever o Pão de Açúcar. Okay. Eu pensava, quer dizer, eu não valho metade deste tipo, ou seja, do Steinbeck, mas caramba, se ele conseguiu 600.000, eu consigo 60. E cheio de dúvidas, não é? Cheio de dúvidas, como eu, e acho que, e penso que é o normal, porque alguém que está cheio de si também não consegue. Também fizeste um diário durante a escrita do romance? Já tentei, mas não consegui. Ou era uma coisa ou outra, não é? Achei que sim, ou era uma ou era outra. Comecei, aliás, na altura fiz quando comecei a escrever a série, fiz um blog, uma coisa em que ia justamente pondo
algo parecido com o Working Days, mas era uma coisa mesmo só para mim, quase não mostrei aquilo e acabei realmente por desistir. Mas o Steinbeck dava-me alguma luz. Isso algum consolo muito... também, não é? Algum Se ele consolo. tinha dúvidas. Alento, completamente, sim. Serviu-te também depois para o Leva-me Contigo? Não, aí não, nada. O Leva-me Contigo foi mesmo só, uma brincadeira, ia escrevendo um diário, uma experiência. Nem tem particular pretensão literária, mas por ser o registro diário, não é? Diário, não é? Por ser o registro diário, claro. Não. Aliás, isto é uma coisa mesmo muito única e muito de mecânica da ficção também, justamente. Ele fez isso com outros romances ou só com esse? Depois há um livro parecido, cujo título eu não me lembro, e aliás não o li todo, mas que é um conjunto de cartas sobre as Vinhas da Ira. Portanto, o Steinbeck escreveu o diário, as vinhas, A Leste do Paraíso. As Vinhas da Ira é de 38, depois é publicado em 39, não é? O A Leste do Paraíso, salvo erro, saiu em 52, qualquer coisa como isso. E nessa altura o Steinbeck tem uma correspondência muito grande com editores, com a última mulher da altura, com amigos, muito sobre o A Leste do Paraíso. E há uma edição que reúne essas cartas. É bastante maior do que este diário, mas quer dizer, é um livro, é uma opção editorial. Certo. Aqui estamos perante um livro que fala justamente que é pensado pelo autor e que é um diário e que é totalmente focado no A Leste do Paraíso. O outro nas Vinhas da Ira. O outro já não foi pensado como um todo, acho eu. Passamos para a tua segunda escolha, Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry. Portanto, outro viajante. Sim, este aqui é... Este é aéreo. Mas não, na verdade eu não tenho muito... Para a Terra dos Homens, foi um livro que me marcou muito pela época em que o li. Não por ter ficado propriamente fascinado pela escrita ou pelo Saint-Exupéry ser um dos autores que me fascina, a não ser por ter lido várias vezes O Príncipezinho, mas isso é quase um dado adquirido. Toda a gente passa não. Exatamente, toda a gente passa por aí no momento. Pela adolescência, logo toda a gente lê O Príncipezinho. E até na infância tenta ler O Príncipezinho, não gosta, em princípio, ou porque não percebe, não se identifica e depois volta-se a ler várias vezes. Mas na verdade, A Terra dos Homens penso que não é bem um romance, são mais memórias, embora possam ser lidas como romance, são memórias do tempo de formação do Saint-Exupéry como piloto. E tem um tom naturalmente anterior ao Príncipezinho. O Príncipezinho é de 40 e poucos, é de 43, penso eu, ou assim, mais ou menos. Este é 30 e muitos, 39, salvo erro. Curiosamente é mais ou menos a Terra dos Homens, 39 é da mesma época. Da mesma época das Vinhas da Ira. Exato, por acaso exatamente. Pré-guerra e tem, o que me fascina no livro é um tom absolutamente humano, sem pretensão nenhuma de nada. Não há pretensões literárias, não sei bem o que é que será pretensões literárias, mas quer dizer, não há pretensões de fazer bonito, não há pretensões de envolver o leitor, não. Ele está ali a nu, a contar a sua vida, e que no caso do Saint-Exupéry é sempre um gesto literário, não claro. Podia deixar de ser. Depois tem um episódio que eu acho espetacular, que é o episódio de um desastre aéreo. Eu penso que depois, mais tarde, Saint-Exupéry morreu justamente um desastre aéreo em plena Segunda Guerra Mundial, mas já aqui teve o desastre aéreo, que penso que é o que inspira para depois escrever o Príncipezinho. E a marca da solidão, ele ia a pilotar em direção ao Cairo, tanto ele como o companheiro dele, o André Prévost, que é mecânico, não percebem exatamente em que altitude é que estão, não percebem para onde é que estão a ir, portanto, com instrumentos rudimentares, batem numa duna e ficam lá. Ora, ficam no meio do deserto, do Saara, e a certa altura a grande dúvida é
simplesmente se vão. Para que lado é que vão? Não tem qualquer ponto de referência, indicação. É simplesmente tem que decidir ir para algum sítio porque onde estão tem 2 litros de água, não vão sobreviver. É um gesto de pura fé. E salvam-se, como é notório. E é extraordinário ver como há uma irmandade imediata com o árabe que os encontra. Porque é tal a alegria de encontrar um ser humano que os salva e que tem água, que está nesse momento a tirar água de um poço. Sim. E que tem mais noção do espaço. E que tem noção de tudo. Estão salvos, não é? Exato. Mas a ideia de irmandade imediata, de um encontro absolutamente perfeito e de... Não interessa para nada ser árabe, é isso, é um irmão. Eles encontram um irmão. E isso está muito bem descrito no livro, para além de muitas outras coisas, como a aprendizagem da solidão. Eu penso que haverá poucas coisas tão solitárias como estar a pilotar um avião, ainda mais nesta época. O combate com a máquina, e aqui estamos a falar mesmo de um combate, quer dizer, hoje em dia suponho que guiar um avião, mesmo que seja um Boeing, é uma coisa muito técnica, muito perfeita. Mecanizada, já automatizada. Perfeitamente, quer dizer, estatisticamente é seguríssimo. Nesta época não. Nesta época era dependia mesmo do piloto, não é? Hoje em dia as máquinas são... Da experiência, quase que se conduzem sozinhas. Sim, da intuição, não é? Dependia de fatores subjetivos que hoje em dia penso que não depende. Pelo menos quando vou, prefiro pensar que não há qualquer fator subjetivo envolvido com aquilo e não Vamos manter esse pensamento. Mas aqui havia. E portanto há sempre uma aprendizagem da solidão, uma aprendizagem do próximo, porque Saint-Exupéry viaja particularmente como piloto de correios nesta fase na zona do Saara e da África do Norte. Também na América do Sul. E da América do Sul antes, penso que um bocado antes. Aliás, há um companheiro dele que cai numas montanhas, agora não me lembro quais, na América do Sul, e se safa depois de semanas e semanas a descer a montanha. Todos o dão como morto, mas ele aparece qual cadáver ambulante, porque a descrição que aqui está é que parecia um condenado, não é? E neste livro há também muita aprendizagem da camaradagem, do companheirismo. Porque estão todos na mesma condição, e daqui pode-se extrapolar que nós todos estamos no mesmo barco também e que temos a mesma condição. E que este olhar quase ingênuo que o Saint-Exupéry tem em relação ao outro não é ingenuidade nenhuma, é um conhecimento profundo da realidade e do que é o outro, não é? E dessa irmandade que depois está mesmo muito bem descrita no momento em que ele encontra o árabe e safam aí uma... quer dizer, este livro deu-me isso. Por outro lado, foi-me oferecido pelo meu pai, que é sempre agradável, e o meu pai gosta imenso de fazer umas dedicatórias, e portanto estes livros que o meu pai oferece ficam sempre marcados no tempo. E isto foi em agosto de 2015, em que eu estava com muitas peneiras na cabeça e no rescaldo... Foi um livro de aviador para te fazer descer à terra. Foi no rescaldo de uma época muito intensa e de certa maneira também muito desorientada, e justamente pela intensidade da época e por ali em momentos ter o que é essencial ter-me passado um bocado ao lado. Até do ponto de vista literário, não estava a escrever quase nada e estava à procura do segundo livro, mas não encontrava. E A Terra dos Homens levou-me ao deserto, não é? Obrigou-te a uma travessia. Sim, e a perceber que esta essência das coisas que está aqui é o que importa na verdade. Que tudo o resto é ganga, não é? Não interessa para nada. Claro que nos incomoda e que nos confronta, mas o que interessa é esta essência que eu aqui interpreto como a tal camaradagem, o encontro também da solidão, do companheirismo,
E da escrita, porque a escrita, nada disto não estaria a dizer nada disto se a escrita não fosse o que é, mas também é banal dizer que o António Saint-Exupéry, desculpem, Saint-Exupéry escreve bem, não é? Sim. Houve outros livros que o teu pai te tenha oferecido que tenham sido também marcantes? Sim, um livro sobre mamíferos em 98, quando fomos pela primeira e única vez ao Jardim Zoológico, só fui uma vez, em 98, quando tinha 8 anos. Esse, e mais, um livro sobre o Titanic, também é um dos meus interesses, enfim, e muitos outros. Esse livro do Saint-Exupéry fala dessa solidão e fala da sobrevivência. Bom, e a história do amigo ou conhecido que na América do Sul quase que morreu à fome. Remete também para a tua última escolha, que não é o Into the Wild, o livro do Jon Krakauer, que depois inspirou o filme do Sean Penn, mas é um livro, não sei se é do próprio, no sentido que ele não o pensou como livro, não é? Mas são escritos e fotografias do como é que ele se chama? Christopher McCandless. Exatamente. Não é? Então, foi o tal rapaz, contemos um bocadinho a história, não é? Que agora famoso, não é? Porque anos, tinha 24 anos quando decidiu ir até ao Alasca, meteu-se, embrenhou-se na mata e acabou por morrer lá porque foi um bocadinho mais ficou louco isolado. Do que tu na Estrada Nacional 8 e não teve tantas pessoas a ajudarem. Não teve. Só havia ursos e coisas havia assim. Havia ursos e havia plantas venenosas. Não oferecem iogurtes líquidos, não é? Não, portanto, acabou por se tornar famoso por causa do livro do Jon Krakauer, do Into the Wild, que depois, o Into the Wild, salvo erro, é de 96 ou 97, e depois, em 2007, foi adaptado pelo Sean Penn para filme. E é um filme que eu acho bom, mas eu cheguei a esta história porque eu conhecia, eu ouvia falar do filme, não tinha visto, e decidi primeiro ler o livro do Jon Krakauer, que aliás o Jon Krakauer é alpinista também. Esteve numa expedição infame ao Everest em 97, 98, acho que foi logo a seguir a escrever o livro sobre o Chris McCandless, em que morreram 7 ou 8 pessoas numa expedição. Ele estava lá, não morreu por pouco, também escreveu um livro e ele escreve muito bem. E especializou-se nessa área e entretanto antes disso, em 94, dá-se o episódio do Chris McCandless, que foi nos Estados Unidos muito badalado, e ele escreveu um artigo para uma revista muito, muito bem conseguido e grande sobre o Chris. Mais tarde ampliou e adaptou o livro porque percebeu que havia material e material humano muito, muito interessante pela própria figura do Chris. E então, anos mais tarde, vem o filme. Acontece que eu primeiro li o livro do Jon Krakauer, depois vi o filme e eu tenho obsessões. Depois passa, mas é por fases. E foste atrás por uma coisa do Krakauer. Exatamente. O Krakauer também ficou obcecado com essa história. Sim, ficou completamente obcecado. E eu tenho esses momentos em que me interesso por um tema, normalmente temas que são muito distantes da minha área de formação, mas que me motivam imenso. Gosto imenso da astrofísica, tenho uma panca pelo Titanic, mas essa é recorrente, é muito recorrente. Como o teu pai sabe, não é? Exato. Pois há assim temas que me interessam muito, esgoto o tema, ou pelo menos acho que esgoto o tema e depois a coisa arrefece. Um destes foi justamente o Chris McCandless, e por isso, chegando ao ponto, mandei vir este livro que é o Back to the Wild, que é um livro da Fundação Chris McCandless, que foi exatamente, foram os pais que fizeram a fundação, até com fundos penso eu, que da edição do Jon Krakauer e do filme, fizeram esta edição que eu acho enternecedora, porque é uma porcaria de uma edição. Editorialmente isto é péssimo, não sei se dá para ouvir. O papel é péssimo, o grafismo, isto está tudo horrível. Errado. Sim. Mas aqui a intenção é tão boa, é que quase amador, não é? É muito amador, mas e por isso é enternecedor, quer dizer, há aqui uma bondade inerente nesta edição que me cativou logo.
E depois, aqui se vai à figura do Chris McCandless. E eu continuo sem perceber se ele era um egoísta total ou se era um clarividente. Não consigo perceber. Eu acho que era em muitos aspectos havia aqui um egoísmo muito grande. Claro que havia bases para ele se querer isolar. A certa altura descobre que o pai tem uma segunda família, o relacionamento com os pais é complicado. É um tipo altamente inteligente e altamente sensível e, portanto, acha que a maldade para ele e a hipocrisia espantam-no como se fosse uma criança, quer dizer, não consegue reagir ao que há de mal no mundo com uma carapaça e com experiência, então prefere fugir e prefere... há 12 incursões que ele faz em várias zonas dos Estados Unidos, na Califórnia muitas, no Texas, acaba por ir também ao México, ao longo de 2 anos, entre 90 e 92, salvo erro. Eu não tenho as datas muito presentes, mas posso folhear. Até 92, isto é aqui um gráfico, uma tabela também que é feita no Word. No Word? Sim, acho eu, porque basta como vê-la. Todas as tabelas são feitas. Olhem para isto, é uma tabela que podia estar no Word, não é? Exatamente. Pronto, e que fala exatamente, é de setembro de 90 até agosto de 92. E em vários trilhos onde conhece muitas pessoas, algumas estão bem retratadas tanto no livro do Jon Krakauer como no filme, mas assim que se aproxima dessas pessoas e que há amizade e que começa a haver consequências, no fundo, ele foge e vai para outra. Ele caminha, anda à boleia, não tem dinheiro nenhum, desenrasca-se, porque ele é de facto muito inteligente, até chegar ao Alasca. O Alasca era para ele a última grande expedição, a última grande aventura. E este livro, então, eu acho que ainda não expliquei bem, reúne o diário que ele foi escrevendo e as fotografias que tirou, uma espécie de selfies, algumas, e também relatos das pessoas com quem ele se cruzou, para situar melhor o leitor e ajudar a perceber onde, quando e com quem ele esteve. E depois o diário é muito curioso porque há aqui uma espécie de mitologia do eu. Ele primeiro deixa de ser o Chris McCandless e passa a ser o Alexander Supertramp. Maravilhoso pseudónimo. É um Alexander Supertramp. E depois escreve na terceira pessoa. Quase sempre na terceira pessoa. Alex Canoe, Peacefully Floats, E depois, esta mitificação do eu é isto, ele transporta-se para a terceira pessoa e depois põe em tudo o que é insignificante um significado gigante, que só as crianças veem nas coisas que fazem. Quando era uma criança grande. É um bocado esta inocência que eu falava há bocado e esta estar em carne viva é muito de criança. E as crianças também são egoístas, não é? Sim, claro, sem dúvida. São autocentradas. É totalmente autocentrado. E ao mesmo tempo esse distanciamento, ele estava a ficcionar a sua própria experiência, não é? Sempre, exatamente. Ele é uma personagem, literalmente, é um outro nome. De si mesmo, é muito... e depois, por exemplo, a única pessoa com quem ele se dava realmente bem era com a irmã, que tinha mais ou menos a mesma idade, mas também não lhe manda uma carta, que escreveu um livro, sim, mas também não lhe manda uma carta ao longo destes 2 anos. Portanto, é uma figura interessante de conhecer e de analisar por isso mesmo. E depois há aqui um lado que eu confesso que é um bocadinho voyeurístico ou macabro, que é os dias finais, não é? É ir acompanhar o que é que correu mal. O que é que correu mal. Eu acho que, tanto pelo livro do Jon Krakauer como por este, o que percebe-se que havia uma certa ideia romantizada do que é a vida selvagem, não é? Sim. O Alasca é um sítio infernal, é infernal em todos os aspectos, quer dizer, ou está tudo congelado, ou então há mosquitos, é o que se depreende por isto.
E depois ele passa um trilho mais ou menos abandonado, passa um rio, na altura, penso que é em maio. Estou aqui a folhear, mas é isso, em maio de 92, à volta, exatamente, maio de 92, nesta altura, no Alasca, e temos aqui umas ilustrações que mostram também cada trilho que ele fez. Nesta altura ele passa o rio, e ainda as montanhas ali à volta estão todas congeladas ainda, e mesmo em baixas altitudes ainda há muito gelo. Passado um mês já não é assim, e portanto o rio aumentou brutalmente, e ele quis a certa altura voltar para trás, era o único caminho de regresso, e já não conseguia. Aliás, ele sabia nadar muito mal, para além de, mesmo que soubesse nadar bem, não dava, porque eram torrentes muito grandes. Claro. Por ironia, mais ou menos a 200 metros do sítio onde ele tentou atravessar várias vezes, havia uma corda que era uma maneira de se passar. Portanto, isto é também terrível. E depois, ele tinha um livro um livro sobre as espécies animais e sobre as plantas, quase um manual de sobrevivência, e portanto ele conseguia perceber o que é que tinha que fazer, o que é que podia comer, mas algumas coisas correram mal. Uma delas foi matar um alce. Conseguiu alvejar um alce, o que é bom, mas depois a energia que ele gastou a tratar do animal, a tentar conservar a carne, coisa que não conseguiu, foi mais do que a energia que a carne lhe deu. E depois, ao mesmo tempo, estava a comer umas bagas que não eram as que ele julgava, e essas bagas eram venenosas, ou debilitavam muito. Noutras circunstâncias não fazia grande diferença. Ali digamos que era um Robinson Crusoe atrapalhão. Era. E ali foi o que ditou o fim. E depois ele morreu de fome. Ele morreu de fome, de inanição. Exatamente. E o estado geral debilitado, porque lhe deu de prostração, que lhe deu também aquelas bagas. E depois, o que é terrível é que ele continua a tirar fotografias até ao fim, e vê-se cada vez mais debilitado, mais magro, sempre com um sorriso, e sempre com quase uma coisa uma ideia de conquista, não é? Mas sempre a rir, e ao mesmo tempo, estou aqui a mostrar uma fotografia com o alce que ele conseguiu. Eu não sei como é que ele conseguiu matar um alce com uma carabina destas, porque esta é uma carabina muito fraquinha, mas conseguiu, o que é ótimo. E depois percebe claramente que vai morrer. E isto é inacreditável, é extraordinário ver o que é que pensa e reage, e o que é que diz uma pessoa que está nestas circunstâncias. Um tipo com 24 anos, quer dizer, é um desperdício. Mas ele ia escrevendo, e depois ia escrevendo num caderno, ia escrevendo à margem de livros, e eu não consigo deixar de pensar que ele vai fazendo algumas considerações sobre a vida, e escreve à margem de livros como, não sei, algum do Dostoiévski, que eu não me lembro qual. O Dr. Zhivago também, do Pasternak. Um do Dostoiévski que agora não me lembro. Ele vai escrevendo nas margens, e vai-se vendo o deteriorar dos raciocínios, e até alguma interpretação muito infantil da vida. Há uma frase dele, agora não me lembro ao certo, mas em que ele percebe que devemos viver para os outros, enquanto que nesses últimos 2 anos só viveu para si. Portanto, há aqui uma certa ironia. E até que escreve a última frase, que é: eu tive uma vida feliz, agradeço ao Senhor, a Deus, e Deus vos abençoe a todos, muito à maneira americana, não é? Sim. Mas vê-se que sabia que ia morrer, e portanto ao mesmo tempo eu tenho um certo fascínio pela figura dele, uma certa alteração, uma certa repulsa ao mesmo tempo, e depois não consigo deixar de pensar que é uma tragédia, no sentido em que se perde por nada, se perde uma vida, não é? E de um tipo que parecia, para além de tudo, interessante, e os diários são fascinantes por isso, por isto tudo que vos disse. Por um diário muitíssimo literário, exatamente, e acabamos... Que aqui não é o valor literário. Não é o valor humano, conseguir perceber esta figura dele, e ir acompanhando e vendo. Há uma história particularmente que eu acho pungente, que é
ele, a certa altura, encontra uma espécie de um acampamento improvisado de barracas, carrinhas, enfim, há ali uma comunidade muito improvisada em que ele conhece um senhor velhote, que também aparece no filme e no livro do Jon Krakauer, cuja mulher morreu, cuja mulher e a filha morreram num desastre de automóvel e, portanto, está sozinho, a viver também numa roulotte. E o velhote fica imediatamente atraído pelo Chris, que é quase que vê um neto ali e quer ajudá-lo, e a certa altura propõe-lhe adotá-lo como avô. Isto de uma maneira muito, muito inocente e muito aberta. Sim. E o Chris recua e foge. E este encontro para mim é muito pungente, porque o único neto que este avô não poderia ter tido... Não, eu estou a tentar formular isto de outra maneira. É um neto que ele nunca teve. Eu estou a tentar arranjar aqui uma maneira. Se eu fosse para escrever era mais fácil. Mas há aqui qualquer coisa de mesmo muito pungente, que é o neto que ele nunca teve, e que ele nunca teve aquele neto, e no entanto teve um neto que lhe morreu. Sim. Eu acho que é sem isto. Nunca ter tido sem neto, nunca ter tido. Acho que é isto. Neto, Acho que é isto. E isto é pungente, não é? E o livro está cheio destas coisas, destes momentos. Isto é muito impressionante. Dizias que és alguém que vai atrás das fixações, que tem algo vagas de ficção. Agora tens outra. Agora tenho. Tens? Tu estás a perguntar. Estás a perguntar. Não, neste estou momento, a tentar determinar nenhuma. Exato. Mas Não, se quiseres... Para além do Camões, não é? Para além do Camões. Não, comprei um bonsai. Ok. E agora estou... Cá, à noite vejo imensos vídeos de tutoriais no YouTube de bonsais. Antes isto do que vídeos de gatinhos. Sim, continuas a praticar boxe? Sim, continuo no boxe. Aí já não é boxe e bonsai. Boxe e bonsai era um grande título, não é? E depois, entretanto, comprei o bonsai. Percebi que a minha namorada não gosta nada de bonsai. E tentámos dar-lhe um nome em comum. E então chegámos ao nome Mausai. Justamente porque a Mariana não gosta de bonsais. Agora é um Mausai. Não sei porquê, não sei qual é que vai ser o destino dessa pequena árvore. Mas é uma árvore. É uma pequena árvore. Lá está, a definição de bonsai. Enquanto o Afonso estiver no Oriente, vai de repente. Vai passar. Foi saudades. Pronto, essa é uma delas, mas já tive... Não, eu queria saber era que árvore é que era. É um ulmeiro chinês. Um ulmeiro chinês. Acho que são dos mais simples de tratar e os mais básicos. Eu preciso ter sempre também assim qualquer coisa para tratar, porque tinha um aviário, agora não desativei porque não tinha tempo para dar atenção àquilo e para cuidar bem dos pássaros, e portanto agora arranjei um bonsai. Mas já tive também de bichos tudo um pouco. Tive uma estufa, aviários, tenho já uma cobra, já tive tudo um pouco. Um furão, só não tive um cão. Mas tenho essas fixações e assim tudo de animais, bastante coelhos. Já separei coelhos que estavam a matar uns aos outros e fiquei com coelhos agarrados a morderem as mãos. E agora, outra das coisas é, por exemplo, agora, quinta-feira, vou fazer uma espécie de retiro e vou passar 3 dias com cabras, com um rebanho de cabras na zona de Góis, com malta que eu conheci na Nacional 2. Portanto, há assim umas coisas que se metem na cabeça, mas que são talvez escapes, assim, entusiasmos e interesses, porque eu acho que a curiosidade, embora o ditado popular diga aquela coisa estúpida de que a curiosidade matou o gato, e eu sei que aquele tipo de curiosidade é a curiosidade de intriguinhas e comezinhas, ok, isso com certeza, mas a curiosidade como princípio é essencial, abre o mundo, a curiosidade abre o mundo, e eu gosto disso. E nós, infelizmente, vamos ter de fechar este mundo. Nem vi vamos recordar que Working Days, The Journals of the Grapes of
de John Steinbeck não está publicado em Portugal, é da Viking Books e está infelizmente indisponível neste momento. Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry. O Afonso trouxe-nos uma edição da Relógio d'Água, mas a edição que está disponível para venda para os nossos ouvintes é a edição da Nova Vega por 12,72. E Back to the Wild, de Christopher McCandless. É um livro dificílimo de encontrar, sem edição em Portugal. Podem encontrá-la na Amazon americana por cerca de 45€. O Biblioteca de Bolso está de regresso daqui a 15 dias com mais um grande leitor que nos vai revelar o como e o porquê de se ter apaixonado por certos livros. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e agora também no Instagram. E lembrem-se que nos podem encontrar e recomendar em qualquer plataforma, incluindo o iTunes, o SoundCloud e no Spotify. Até à próxima. Boas leituras. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado. E até lá.